Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para sua empresa ser mais produtiva, gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Então, para saber mais, acessa metime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, para você que nos ouve em todos os ambientes do mundo nessa pandemia, na academia, enfim, você pode agora ajudar o Cast for Closers mais ativamente. O Spotify lançou há um tempo já as avaliações. Então você pode, na home do Spotify ali, na logo do Spotify, na logo do Cast for Closers, você vai ver uma estrela. Pode clicar ali e avaliar o podcast. Assim você faz o Cast for Closers chegar em muito mais gente. E assim a gente cresce, leva esse show para muito mais empresas. O tema do episódio de hoje é inteligência comercial, a estratégia além das listas de prospecção. Esse é um tema que a gente reparou que não tinha aprofundado e em busca de talentos locais aqui de Santa Catarina, a gente conheceu a nossa entrevistada de hoje e decidimos chamá-la para um episódio específico, é tema da dissertação de mestrado dela. Então nós trouxemos a Roberta Kuzolitz, ela é Head de Vendas na BornLogic. Roberta, seja muito bem-vinda ao teu primeiro episódio com a gente. Conta mais de você, da BornLogic e fica à vontade para dar um abraço na audiência. Olá, pessoal. Bom, espero que todos estejam super bem. É um prazer estar hoje aqui com vocês, né, compartilhando. Quero agradecer muito, Cordovez, aí pelo convite, né? Já sou fã de carteirinha há muito tempo, ou se já ouvi muitos episódios que me ajudaram muito nesses desafios de vendas, né, que a gente tem todos os dias. Então é um prazer mesmo estar aqui. Espero que possa ajudar um pouquinho, que seja, na estruturação das áreas, né, da área comercial das pessoas. E então, hoje, atualmente, eu estou como Head de Vendas na BornLogic mesmo, uma startup SaaS. Eu venho trabalhando com vendas há mais de 10 anos, mas assim, no mercado de tecnologia eu estou desde 2016. Eu liderei durante vários anos as duas áreas, marketing e vendas, né? Legal, então, ao mesmo tempo. Isso deu uma visão muito integrada, né, de áreas. Então, hoje, na BornLogic, eu estou só como vendas, também me especializando ainda mais, né? Também é bom. O meu foco sempre foi mais modelo SaaS, então mercado B2B, vendas consultivas, uma prospecção majoritariamente outbound sales, né? Então já trabalhei com inbound, mas realmente meu foco sempre foi mais outbound. Gosto muito de trabalhar com estratégia de IBM, então como eu trabalho com mercado mais enterprise, mercado de, né, médias e grandes empresas, e geralmente assim trabalhando com redes de varejo, alimentação, franquias, shoppings e até indústrias também. E como tu falou, né, acabei de finalizar uma etapa desafiadora, que é acabar o mestrado trabalhando, né, numa jornada, digamos, tripla aí para conseguir. Acabei de terminar meu mestrado em administração, né, um mestrado profissional aqui na UDESC, em Santa Catarina, então onde eu também me formei. Então, foi um desafio bem bacana. E a temática da minha dissertação é foco em outbound sales, então eu falo muito de inteligência comercial, da área de pré-vendas, dessa segmentação que a gente faz na área comercial, né, para aumentar a produtividade, melhorar, né, e a questão dos processos. No mercado de tecnologia, então, eu estou também há 3, 4 anos aí como mentora da Rede Acate. Sou bem associativista, assim, participo bastante de entidades, lidero aí na DVB desde 2015, a DVB Santa Catarina, então estou com a pasta do Prêmio Top de Marketing Vendas, então eu respiro Marketing Vendas todos os dias, e foi muito legal, assim, porque eu acho que quando a gente participa, assim, do ecossistema, e aqui em Santa Catarina ele é bem forte, né, então a gente, participando de programas como Darwin, Midtech, incubadoras, né, Startup SC, a gente recebe muito, sabe, muita mentoria, acesso a ótimos profissionais, né, a pessoas que já passaram por vários problemas. Então, eu acho que essa questão de a gente também dar de volta para o mercado, compartilhar conhecimento, eu acho que todo mundo cresce, então é um prazer mesmo estar aqui para poder compartilhar um pouquinho aí do que eu venho aprendendo, dos erros também, né, e para vocês também não errarem. Com certeza, uma das grandes vantagens de trazer pessoas inteligentes aqui é a gente evitar erros futuros para nossa audiência. Então, pulando para o episódio, Roberta, a gente precisa começar do início, né? Inteligência comercial é frequentemente associada àquela posição dentro da área comercial responsável pela criação de listas, mas a gente sabe que é um conceito geral que é muito amplo e aborda muito mais, contempla muito mais do que isso. Então, o que é importante que uma liderança comercial saiba a respeito de inteligência comercial para iniciar essa frente na prospecção outbound? Não, essa pergunta é um ponto crucial e fundamental, né, de reflexão, porque muitas pessoas falam, a área comercial tem que ter vendedor, mas tem que ter estratégia, porque ela gera economia de tempo,
dinheiro e diminui a frustração do time, né? Então, de fato, a gente que quer, claro, conquistar cada vez mais clientes, vender cada vez mais, a gente precisa primeiro se planejar e analisar por onde a gente deve começar. E aí eu até faço uma analogia, né? A gente estava até conversando um pouco antes, sobre mudança, né? Quando a gente muda de casa, né? Você está passando por um processo agora. Agora, inclusive. Exatamente. Entre 20 caixas aqui, para você que está ouvindo esse episódio agora. Então, provavelmente, antes de você se mudar, você organizou e eliminou muita coisa, né? Pra, tipo, você não encaixotar e dar trabalho dobrado e talvez não tenha nem espaço para você colocar nessa nova casa, certo? Sim. Então, a questão da inteligência comercial é mais ou menos por aí, né? Você tem que pensar, se organizar antes e pensar, será que vale a pena, né? Isso aqui é dispensável ou é indispensável? Então, essa analogia do processo de mudança é pra gente não realmente carregar coisas que não façam sentido. Então, para vender, né, a gente precisa, de fato, o primeiro passo é o planejamento. Então, a gente tem que, de fato, primeiro olhar, coletar dados, né? Então, entender os dados dos produtos, dos serviços, dos mercados, os concorrentes, os clientes, analisar várias variáveis aí para, de fato, entender e organizar se a gente está tomando as melhores decisões e traçando as melhores estratégias. Então, a primeira dica que eu daria para um time, para um líder comercial, em vez de sair correndo para vender, primeiro pensa que dor que você resolve, para que público você resolve, que tipo de empresas você quer prospectar, planeja, analisa e estrutura. Então, o processo de inteligência comercial, ele tem que ser focado na geração de demanda de leads para uma prospecção outbound efetiva, sabe? Então, eu acho que é um ponto que não dá para ser negligenciado. Para vocês terem ideia, quando eu fui começar um processo de uma startup, que eu fui, inclusive, até cofundadora, e eu, assim, vender, eu falei, vender eu sei vender. Fazer papel de pré-vendedor, de vendedor, né, de negociação, isso eu sei fazer. O que eu tinha mais dificuldade era parar, analisar mercado, montar a questão de estruturação de lista, cruzar dados. Então, a minha primeira pessoa do meu time foi uma pessoa de inteligência comercial, e não um vendedor, né? Sim. Então, eu acho que, assim, o líder, ele tem que estar sempre do lado de alguém analítico, sabe? Tipo, eu gosto de dados, mas eu não gosto de estruturar as análises. Então, eu gosto de pedir para alguém o que eu preciso ver e direcionar essa pessoa. Então, a pessoa de inteligência comercial, eu acho que ela, assim, ela é fundamental. Ainda mais numa operação outbound sales. Sim, onde tudo começa pelo perfil ideal de cliente. Quantas vezes a gente viu operações derrapando e patinando por não escolherem por onde começar. Especialização de discurso, todo o copy, tudo que gera, né? Tudo que gere, na verdade, a prospecção, o discurso e o que é dito para transformar uma pessoa ocupada em curiosa, uma empresa, né, em prospect, é importantíssimo. Uma das variáveis, Roberta, para saúde, que é importantíssimo para o sucesso de uma operação outbound, é a qualidade da lista, a qualidade da inteligência gerada por esse time. Se fosse fácil, toda operação no outbound dava resultado, a gente sabe que não é. Como é crítico, eu vou dividir essa pergunta em duas etapas, tá? O que é preciso para montar uma lista de prospect ou uma estratégia, né, de inteligência comercial com informação de qualidade? Esse ponto é muito importante, né? Porque também é aquela questão do planejamento que eu comentei. Legal. Primeiro, assim, pensar, né, e analisar qual que é o perfil ideal de cliente. E aí tem cenários, né? Então, tem startups que vão falar, nossa, eu estou começando agora, não tenho uma base de clientes para poder fazer essa análise. E é uma realidade de diversas empresas. E até mesmo empresas já consolidadas também abrem novas verticais de negócios. Sim. Então, elas também têm que validar mercado e não tem clientes daquela vertical. Então, nesse caso, né, não tenho clientes na base. Então, o primeiro ponto. Primeiro é você parar, refletir qual que é o problema que, de fato, que a sua empresa resolve, de quem ela pode resolver. Importante validar e observar os concorrentes. Então, olha para o mercado, sabe? De fato, estudar mercado, porque você não tem quem são os clientes dos seus concorrentes, diretos ou indiretos. Então, isso vai te dar uma base de quem pode ser esse ISP. Então, e lembrar que o mercado muda muito, abre empresa, né? Então, tem que estar sempre, continuamente analisando. Então, nesse estudo que você não tem, quando você não tem clientes, você tem a coleta de informações, você usa também ferramentas, né, de Big Data, busca perfis semelhantes, né, faz um lookalike, gera essas smart leads, depois enriquece os dados com e-mail, telefone, com outros tipos de ferramenta e vai distribuir. Esse é um ponto, para quem não tem a base. E para quem tem uma base de clientes, aí vai um processo mais criterioso de análise, porque esse perfil ideal de cliente não quer dizer que é exatamente um cliente específico da sua base.
ele é um conjunto de variáveis, e assim, sempre falo, gente, não tem processo único, não tem bala de prata, né? Então tem de fato que olhar para o teu processo, para as tuas variáveis de negócio. Por exemplo, tem que ter X número de unidades, uma característica de maturidade digital, de marketing dessa empresa, legal, com pessoas que estejam voltadas para o projeto. Quais são as variáveis, quais as características que fazem sentido, que você entende. E nesse processo, as pessoas esquecem de perguntar até para os clientes, né? Fazer entrevista com o cliente, analisar, sim. Por exemplo, a base, pesquisa de satisfação, se você faz NPS, quais são os clientes mais satisfeitos? Né? Esses clientes mais satisfeitos, quais são os clientes que geram mais resultado com a sua solução? Quais são os clientes que têm um maior LTV, que mais tempo ficam aí na sua carteira, né? Que dão menos churn? Então, esse conjunto vai te mostrar o direcionamento de onde você deveria colocar esforço de venda. Porque muita gente começa a prospectar tudo ao mesmo tempo, porque fala, minha solução, ela tem aderência para todos os segmentos. Assim, quase todas as mentorias falam, né? Tipo, nesses sim. processos que eu passei, assim, tipo, ainda mais quando a startup está no início, foca num segmento, vende bastante para ele, né? Faz case e depois se amplia. E a gente vê que muitas empresas começam achando que seu ICP é todo mundo, né? Então, não é todo mundo, e isso interfere, tá, Cordovez, não só na área comercial, é em toda a esteira da empresa, desde a implementação, desde o time de CS, né? Então, tipo, você fica vendendo na área comercial para um monte de segmento, lá na hora de implementar, tem particularidades totalmente diferentes de um segmento para outro, desafios diferentes. O CS também vai ter outra jornada com cada tipo de cliente, seja médias, grandes e pequenas empresas, totalmente distinto. Então, essa análise do perfil ideal de cliente, né, quando você olhar para o seu CRM, para o seu RP, analisar quanto mais frequente, por exemplo, um cliente compra de você, o seu produto ou serviço. Então, fazer todas essas análises vai ajudar você, de fato, a entender para quem você deve vender mais. E direcionar seu discurso, né, direcionar suas copies. Aí a gente pode falar também um pouquinho mais em detalhe também depois sobre esse ponto. Mas depois de mapear, né, esse grupo de clientes, esse grupo de segmentos, os nichos, você de fato vai conseguir buscar mais empresas com esse perfil, vai ter mais clareza disso. E esse time de inteligência comercial, ou até mesmo essa pessoa, porque, né, não precisa ter várias pessoas se a estrutura não comportar, mas tem uma pessoa que vai analisar e buscar empresas semelhantes para o seu time trabalhar, sabe? Muito legal esse ponto. Contando a história da MeTime para você, dos dois aspectos. Quando não tínhamos clientes, olhamos para fora. Tá? Quando Sales Engagement no Brasil era nada, era mato, a gente olhou para fora. Salesloft, Outreach, quem eram os clientes desses caras, tá? Exatamente. E foram as primeiras verticais onde a gente começou, aqui tem fumaça, tem fogo. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, SaaS, né, a vertical de tecnologia, era quem comprava mais soluções, fora o CRM, que era soluções de Sales Engagement, por que não no Brasil? Isso é um melhor palpite, né? Tu começa pelo que o teu análogo lá fora faz. 2, quando já tínhamos clientes. Algumas vezes, Roberto, a gente já fez análises aqui, não só de quem compra mais, tá? Porque, por exemplo, quem compra mais pode estar relacionado a um tipo de CRM, que o nosso software é integrado. Mas quem fica mais, quem renova mais, quem coloca mais usuários na plataforma, quem tem mais saúde como um cliente, é o cara que prospecta mais leads, né? Porque ele está o tempo todo colocando lead na MeTime e prospectando. Então, não necessariamente, pessoal, o cliente que mais fecha com você é o melhor cliente. Às vezes é o que tem mais saúde, né? Que fica mais tempo. Isso para um SaaS, especialmente para uma empresa de tecnologia, onde o churn é importantíssimo, né? Pode destruir um negócio. É importante olhar para a saúde do cliente e tentar replicar isso no processo de inteligência comercial. É um processo muito legal que a gente já fez, assim, em umas startups nessa que eu fui co-founder ainda, a gente montou um health score. Isso. Várias variáveis, assim, não só de pagamento, não só do NPS, mas essa questão que você falou do uso tem muito a ver com algumas métricas do produto, né? Aquela, a estrela, como é que eles falam? A estrela norte. Exatamente. Que é, de fato, aqui na Bornlogic a gente também tem. Então, não adianta também, por exemplo, a gente tem um aplicativo que o cliente, a força de vendas usa. Se esse aplicativo não é usado pelo usuário, que é o vendedor, e ele não publica, pra gente é ruim, né? Porque vai dizer, a marca vai pensar, poxa, não estão fazendo anúncios, não estão usando o aplicativo. Então, aí a gente está sempre analisando isso. E outra métrica que a gente tem aqui, que a gente analisa muito, que o que modela, né, o que mexe aí o projeto é anúncio. Então, é verba de mídia.
Se o cliente bota a verba de mídia, mas a verba de mídia não é consumida, é uma outra problemática, né? Ele está colocando, e se ele colocou e não foi usado, o time de vendas não está fazendo os anúncios necessários para criar essa escala de relacionamento. Então, é entender o seu negócio, sabe? De fato, o que mexe, o que faz dizer que o cliente está usando a solução e está resolvendo um problema e está gerando mais retorno para ele, seja receita, né, seja economia de risco de alguma solução, seja economia ou seja economia mesmo, né, do processo que ele faz. Então é muito bacana essa análise porque dá muito insight e nesse processo é muito importante envolver os times, porque as pessoas pensam só que é dados, né, análise, etc, cruzamento de informação. Ouvir o CS, ouvir o time de implementação, ouvir o próprio cliente, ouvir a área de vendas nessa hora de construção de perfil ideal de cliente é muito importante, tá? E às vezes as empresas um pouco esquecem desse processo. Sim, ou fazem numa vista grossa, mas enfim, passam atropelado por esse processo de ouvir o cliente, às vezes, exato, né, pela pressa de performar. E a gente sabe, é importante trazer receita, tudo bem, mas a gente precisa lutar contra esse instinto que é não ouvir o cliente na hora de replicar seus clientes. Parece ilógico, né, mas sim, ele existe. Roberta, uma vez que a gente tem essa lista, essa, né, massa de prospects, assim, esses smart leads, como você chamou, como é que eu garanto que essa lista ela é bem aproveitada pelo time comercial, a gente não queima essas oportunidades, afinal todo o mercado, né, é finito. Exato. Não, então, ainda mais quando a gente trabalha com venda consultiva e enterprise, né, que é o nosso caso aqui na Borne. Então, não, exatamente, um mercado bem finito. E aí, aquela coisa, quando a gente vai ouvir uma palavra chamada lost, a gente tem 1000 questionamentos, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, entender... Caso você já esteja percebendo que seu time está queimando lista, analisar os motivos de lost é fundamental, né? Então, de fato, analisar criteriosamente por que estão dando lost, você vai identificar vários gargalos no processo. Mas um ponto, falando assim do processo do mercado, é muito definir assim, o tier, né? A gente fala muito do tier 1, 2 e 3, quais são as named accounts que a gente determina aqui, pelo menos na BornLogic, a gente usa muito a named account como aquela conta estratégica que a gente, né, por alguma necessidade de visibilidade para um segmento específico, ou realmente porque é uma conta que vai abrir muitas outras portas de outras contas. Então, quem são, né, nessa lista, com as variáveis que você definiu, qual que é o teu Tier 1, 2 e 3, porque são estratégias de abordagem diferentes, para também não queimar essa lista. E como compor isso, sabe? Você vai dar todas as empresas de Tier 1 já no primeiro no primeiro mês para o seu time? Não, você tem que compor. Um Tier 1 geralmente é uma venda mais consultiva, um ciclo mais longo. Qual que vai ser o 80-20 da composição da sua carteira? Para você também ter um equilíbrio entre ciclo de venda aí. Então isso é muito importante, e essas análises também aí estão com o time, né, de Sales Ops ou Revenue Ops, que aqui é o nosso caso, a gente tem uma área que dentro da área de inteligência comercial. Então, o que define esse tier é importante. Muitas empresas falam, é só o faturamento das maiores empresas e eu consigo definir. No nosso caso não é, por exemplo. Claro que as maiores empresas, né, faz sentido, mas a gente trabalha muito com redes, por exemplo, redes de varejo, né, redes de supermercado, de food service. Qual que é o volume dessas unidades? Se é um modelo de negócio, se é franquia, se é redes próprias. No food service, por exemplo, redes próprias de 40 unidades, mas cada unidade fatura 1, 2, 3 milhões. Uma franqueadora que tem 200 unidades. Pode ser que a de 40 seja Tier 1, entende? Sim. Então, analisar um pouco disso. Um outro ponto, assim, qual é a outra variável que faz sentido para ser o Tier 1, 2? No nosso caso, maturidade digital. Né? Você estava falando ali até o exemplo da pergunta anterior, e eu lembrei, assim, quando analisa concorrente, tem análises que não é o teu concorrente, mas quando se fala de tecnologia, por exemplo, empresas que têm plataformas de e-commerce e estão, né, por exemplo, VTEX, etc., a gente já olha assim, poxa, essa empresa tá com budget, né, tá investindo no digital, um projeto que né, ele tem um investimento alto para ele rodar. Então, essa empresa, ela atrai para a gente prospectar. Então, definido esses tiers, quais são os seus named accounts, qual é a proporção que você vai dar para o seu time, aí quais são as estratégias de abordagem. Esse é um ponto muito importante e que muitas empresas trabalham com aquela copy muito genérica, né? A gente vê aí cadências, né, que não performam. Então, eu acho que como eu liderei muito tempo as duas áreas, né, marketing e comercial, isso me ajudou muito a trabalhar essa estratégia casada.
Então, um exemplo que eu fiz muito tempo isso e dá um resultado muito legal é você esquentar a sua lista de outbound. O que é esse esquentar? É você casar com o cronograma de marketing, que o marketing, né, se você é uma empresa que tem conteúdo, que tem um blog bem ativo, que tem, né, um conteúdo rico, dá para fazer muito essa estratégia. O que é essa estratégia? Eu vou falar assim pro meu time de IC e pro meu time de marketing. Gente, eu quero criar uma lista aqui de prospecção. Daqui 1 mês e pouco eu vou dar pro time de outbound, vou dar pros L10, né, e vou distribuir para a área de pré-vendas dessas empresas, desses segmentos aqui, que estão enriquecidas. Tá? A gente já enriquece. O time de marketing, ele cria fluxos de nutrição especializados para aquele segmento e para aquelas personas. Então, topo, meio e fundo de funil. Então, vai rodando o fluxo de nutrição, mas não aleatório, jogando o cara num fluxo genérico. Não, por exemplo, eu vou falar com lojas de magazines com gerentes de marketing. Então, eu vou criar um fluxo de conteúdos que fazem sentido para dor e desafio, topo, meio e fundo de funil, para esse tipo de cara, né? Para essa persona. E isso é muito legal, porque quando o time de outbound vai trabalhar essa lista, o cara já sabe, né, quem é a BurnLogic, já conhece, já tem uma noção do que é a nossa solução, ele já se identificou com alguns conteúdos porque isso até, gente, facilita muito na negociação, porque quando a gente não trabalha dessa forma, vem objeções muito topo de funil, assim, objeções que já poderiam ter sido supridas com um material rico que ele tivesse lido. Então, a negociação fica até mais desgastante, assim, né, porque você tem que ir etapa por etapa dessa jornada para desconstruir cada uma das objeções. Então, educar enquanto negocia, né? Nossa, exatamente. Educar enquanto negocia. Daí aqui, inclusive, a gente quebra em mais etapas a negociação para que ele passe por esse processo de educação, ele absorva a informação, ele assimile, ele reconheça a dor e a necessidade que ele tem, e aí a gente vai e avança na negociação. Então, o marketing atuando é uma forma bem legal, né, antes, mas assim, não tenho ainda, né, esses materiais, ainda não estou nessa fase. De fato, trabalhar, então, um outro ponto é a questão das dores e desafios da persona, né, e isso não precisa ter material algum, isso é realmente vestir, né, o sapato do cliente, a dor do cliente, e uma coisa que eu faço muito com o time, e em toda essa história de liderança, né, nessa história de liderança, é você fazer bench. Sabe? Às vezes eu chamava, assim, eu queria entender mais da persona de e-commerce. Eu ia lá no LinkedIn, fazia um mapeamento de profissionais que eu gostaria de conversar. Eu chamava a pessoa, vamos fazer uma conversa para eu simplesmente entender como é que é teu processo, quais são as métricas dos teus indicadores. E a pessoa abre, eu não estava vendendo nada para ela, eu de fato estava querendo entender o que é bom para ela, o que ela tem de desafio. E aí, isso vai te gerar uma estratégia de abordagem muito mais direcionada, sabe? E rica. Vai implicar uma dor real. Então, isso aqui a gente está fazendo muito na Burn também. A gente está fazendo muito essa estratégia com o time para que os BDRs e os accounts entendam quais são as dores e desafios do seu pod. A gente trabalha muito com pod, assim, muito segmentado. Então, um account, ele cuida, por exemplo, de departamento de magazines. Então, ele vivencia e respira isso, o BDR dele também, né? Uma squadzinha. Então, ele tem que entender muito bem, né? Ele fala com a área de inovação, ele fala com a área de marketing, com a área comercial. Gente, dores e desafios totalmente diferentes, né? Inovação quer resolver aí, trazer um monte de startups para ajudar os times, o marketing tem que gerar demanda, né? Ajudar a vender mais, e o comercial tem que bater meta. Então, como é que você vai se comunicar? E cada canal, né, a gente trabalha muito com fluxo de cadência outbound, cadências mistas. Como que você vai abordar? No telefone, como é que você vai abordar numa copy de e-mail e no LinkedIn? E isso vai fazer você não queimar a sua lista. Simplesmente, né, fazer uma lista, essa lista tem fit, eu analisei minha base, eu cruzei variáveis, agora o time vai converter. Não é bem assim que as coisas funcionam, que bom que se fosse, né? Mas não é bem nessa praticidade, de fato tem que ter envolvimento. Uma outra coisa que eu fiz, assim, com o time de IC, foi muito legal, a gente foi fazer um processo de prospecção para time de Customer Experience. Eu não conhecia muito dessa persona, né, desse cargo, e dos desafios dele, e as métricas, os indicadores na época. O que eu pedi para o time de IC fazer para a gente? Eu falei assim, gente, faça um levantamento de 100 cargos no LinkedIn, de gerentes, heads, de Customer Experience. Cara, isso não demanda muito tempo, tá? É no LinkedIn, pega o LinkedIn Sales Navigator ali, ou o LinkedIn normal, faz um levantamento, coloca num Docs, aí a galera jogou ali os 100 cargos, né, mapeados no Brasil,
Era um cargo ainda na época muito novo, né? Hoje já não é mais tão novo, mas... E também ver assim, esse cara que virou Customer Experience, qual foi a jornada dele? Ele era o quê? Um gerente de marketing? Ele era um analista? Da onde que ele veio, né? Tipo, onde vivem, o que comem? Então, a gente fez esse documento e ficou muito bem estruturado. Ele ajudou toda a empresa. Ele ajudou no CS, ele ajudou no marketing para criar os fluxos, ele ajudou o time de outbound a criar as copies. Então, porque estava ali os indicadores que o cara mede, as dores, os desafios, os objetivos do cargo dele, quais eram os outros cargos que ele tinha. Então, esse processo, gente, ele não tem custo, né? Ele é tranquilo de fazer. Claro que ele demanda um certo tempo para fazer a coleta e, né, juntar as caixinhas. Mas eu tenho certeza que se vocês fizerem, testarem isso, vai ajudar, assim, absurdamente vocês melhorarem as taxas, né, de abertura e de resposta dos fluxos de cadência de vocês. Inclusive as respostas do LinkedIn também. Cara, sensacional esses pontos práticos aqui que tu tá dando, Roberto, uma aula pra gente finalizar, tá? Lista montada, processos rodando, tu começou a responder a dúvida que eu quero tirar agora. Estamos com um desafio que é construir a matemática, né, dessa equipe. Quantas pessoas, quantos LDRs profissionais geram essas listas, alimentam quantos SDRs que geram suas oportunidades para quantos vendedores. Muitos gestores comerciais têm essa dificuldade de entender essa matemática de construção do time, né, de inteligência comercial. Então, como é que foi o processo de construir essa máquina, né, essa matemática na Born Logic? Legal, então essa matemática aqui, na verdade, funciona assim. A gente tem 3 verticais, né, a gente chama tribos de negócios. Essas tribos, então a gente tem varejo, serviços e indústria. Então, hoje eu lidero a vertical de varejo e serviços. A gente tem um outro líder, que é o Fábio, que lidera a vertical de indústria. Então, dentro dessa vertical, aí a gente tem uma esteira. E essa esteira começa de acompanhamento com o time de Revenue Ops. Então, a gente tem um time que está composto lá por um Head, por IC, Inteligência Comercial, e LDRs, tá? A gente colocou um LDR para cada tribo. Então, esse LDR supre na parte de enriquecimento de dados, validação e higienização da base, que vem da área de inteligência comercial, né? Então, como eu comentei, a gente trabalha com mercados de médias e grandes empresas, então a gente tem uma análise de tires, etc., de como que é formado, né, essas listas, esses pods. Então, esse LDR, ele tem o papel de enriquecer aí com 4 contatos, pelo menos, cada deal, cada negócio que vai entrar para o BDR. Então, a gente atua muito com o BDR. Então, um LDR para tribo e cada account tem um pod. Então, assim, em varejo, a gente tem 4 pods. Cada pod são segmentos específicos, né? Então, um account não cuida de um segmento igual ao outro account. Então, aqui somos bem especialistas. E, no caso da tribo de serviço, a gente tem mais 3 pods. Então, subsegmentados. E um account, ele é formado de uma squadzinha. Então, ele tem 1 ou 2 BDRs para suprir a geração de demanda dele. Tá? E ele também prospecta, claro, né? Ele também vai atrás, assim, não é um trabalho bem conjunto. Eles fazem reuniões toda segunda-feira entre o account e o BDR. Na quarta-feira eles também fazem outro touchpoint. Eles trabalham as estratégias juntos em relação a essa questão da persona, das dores, dos desafios. A gente está tornando o time bem data-driven, assim. A gente criou dashboards individuais dentro do CRM, né, para que cada um deles analise também suas métricas e eles sentam juntos e falam, olha, sua taxa de abertura tá tanto, sua taxa de resposta tá tanto, poxa, sua copy precisa melhorar, vamos analisar? Que massa. Então, é um trabalho muito próximo, sabe? A gente na liderança também tá sempre, né, com eles, analisando esses indicadores, né, para poder verificar, e é muito legal ouvir a pessoa falando, né, minha taxa de resposta estava 6%, foi para 9%, tá? A taxa de resposta, exatamente. Sim. E daí, mas respostas positivas ou negativas, né? Porque não adianta também só responder, não posso. Então, sim, é um processo muito bacana, essa construção, e essa conta é muito de... a gente trabalha muito por trimestre, sabe, aqui. Então, a gente disponibiliza as contas do trimestre, a gente já mapeia, já enriquece, e a gente vai, a gente não coloca tudo já no funil do BDR, né? Então, o LDR, ele tá sempre monitorando, e a gente fala que são safras. Então, assim, ele tem ali 35 a 40 contas na fase de prospection, o BDR, para ir gerando as cadências, né? Falando com cada persona de forma diferenciada, né? Personalizada. E o LDR tá ali do lado, né? Opa, avançou no funil, foi para account. Vou dar mais um pouquinho, safra 2, depois safra 3.
Porque a gente começou a ver que se a gente não analisasse por safras, a gente também ia perder o ciclo que está dentro da esteira daquele BDR, sabe? E quanto tempo ele leva para, de fato, virar aí um lead aí para o time de account realmente trabalhar em cima dessa negociação. Então, mais ou menos assim que a gente trabalha. Mas Entendi. Super próximos. Não, ficou claro, tanto duas particularidades da operação de vocês, a especialização de discurso, a separação dos tiers de empresas, né? Eu trabalho com esses lotes, essas safras de leads para que não desabasteça, mas também, né, a gente mapeie quanto tempo está levando em cada fase. Exato. Extremamente bem organizada a operação de vocês. Queria te dar os parabéns aí por isso. Roberta, uma novidade aqui que a gente está fazendo nesses próximos episódios do Cast for Closers é deixar conteúdos extras. Então, que podcasts, que livros, que, enfim, blogs você segue, perfis, enfim, pode deixar aqui alguma recomendação pra gente sobre conteúdos? Gente, nossa, assim, um podcast que eu ouço semanalmente, né, ainda mais trabalhando com o mercado de varejo, serviços, assim, é o BTC Cast. O BTC Cast tem o BTC Journal, que é toda quinta-feira, eles dão um overview geral do mercado, então as notícias que saem aí na Elfeed, Mercado e Consumo, na Forbes, todas as notícias da movimentação de mercado, compra, fusão, não tá tão bem. Então, às vezes, eu vou prospectar uma empresa, daí eu falo, olha, essa empresa não tá tão bem, galera. Tipo, foca em outra. Legal. Então, eu acho assim, que quem trabalha no mercado tem que ouvir toda quinta-feira esse podcast. É muito bacana. Um outro que eu gosto de ouvir muito é o podcast do Zero ao Topo. Mas daí, assim, é mais onde os CEOs, né, são empresas que trazem ali empresas referências, que eles contam meio que a jornada deles, a biografia. Mas acho que dá muito insight também, sabe? Porque por mais que às vezes você está liderando vendas, você tem que ter uma visão sistêmica da empresa, né? Tipo, por exemplo, ali quando a gente trabalha com a questão dos pods que eu comentei, a empresa inteira trabalha dessa forma. A área de implementação trabalha com pod específico, a área de CS também. Então, esse podcast do Zero ao Topo, eu acho que ele é muito legal. O outro conteúdo que eu gosto muito é do G4, né? E tem bastante conteúdo no YouTube, tem bastante conteúdo no Instagram. E se for para seguir um perfil de Instagram, quem trabalha e vende para marketing, eu gosto muito do Rafael Kiso. O Instagram dele é muito bacana, tem muito dado de pesquisa e é super atualizado. E o nosso perfil do Instagram da Born Logic, né? Eu também vou indicar. Legal. Aí é o Somos Born Logic. O nosso Instagram também, ele tem sempre trazendo os cases dos nossos clientes. A gente trabalha aí com várias redes de varejo, de shoppings, supermercados, indústria. Então, tem bastante case prático de como a gente está performando aí com os clientes nas redes sociais. Acho que é isso. Sensacional. Ótimo. Te agradeço demais, tá? Pessoal, a gente vai deixar todos os links que a Roberta mencionou. Quero mencionar um aqui também, a planilha de treinamento de SDRs. A gente lançou há pouco tempo essa planilha. Tá fazendo muito sucesso, então tem tudo a ver com prospecção aqui, com inteligência comercial. Se você quiser baixar, vai estar na descrição desse episódio. Roberta, muito obrigado pelo teu tempo, por topar gravar com a gente, trazer essa informação de qualidade tão refinada e tão prática para nossa audiência. Mais uma vez, fica à vontade para deixar teu contato, teu LinkedIn, para as pessoas que quiserem conhecer você, a Born Logic. Fica muito à vontade. Assim, eu tô muito feliz com o convite, adorei muito. Como eu comentei, sou muito fã mesmo. Não ia indicar o mesmo, mas eu realmente, assim, quando eu tenho dúvidas, eu vou muito lá procurar a temática dentro do podcast para ver se tem alguma dica. Porque, gente, a gente quer dica prática, né? Já quer aplicar e tal. Então, eu queria muito agradecer mesmo o convite, foi um prazer estar aqui. Gente, meu contato do LinkedIn é Roberta Kuzolitz. É um pouquinho difícil, mas é botar ali K-U-Z-O, já vai achar, tá? No meu Instagram também tem alguns conteúdos profissionais, então também se quiserem, tá aí Roberta Kuzolitz também. Obrigada e espero estar aqui em breve. Show de bola. Para você que ouviu esse episódio até agora, o nosso obrigado. Se você gostou desse episódio, não esquece de avaliar com as suas estrelinhas ali no Spotify, vai ajudar a gente a chegar muito mais longe. Roberta, mais uma vez, nosso obrigado, nosso carinho por você. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.